Dá até pra fazer uma história meio que de mistério e de investigação, porque se é uma ilha que ninguém sabe como surgiu, de onde veio e tudo mais, talvez seja uma ilha que não está no mapa, talvez seja uma ilha, né, realmente que existe um mistério muito grande ao redor dela, então eles precisam investigar esse tipo de coisa, e eles têm esse poder mediúnico, então, sei lá, de repente falar com mortos, falar com esse tipo de coisa, ou ver coisas do passado, né, flashes do passado, não sei, ou flashes do futuro. Enfim, aí tem que ver quais vão ser as habilidades mediúnicas que esses irmãos têm, né, e como que ativa elas. É sempre legal criar regras para as habilidades, para não ficar um negócio muito aberto e parecer às vezes o tal do Deus Ex Machina. Eu precisava, já faz tempo, fazer vídeo falando sobre alguns desses clichês de roteiro, não clichês, né, mas técnicas de roteiro e coisas do tipo, é porque quando fala Deus Ex Machina é uma técnica ruim, digamos assim, não, é o nome de uma técnica, mas é uma técnica ruim. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre Deus Ex Machina em alguns vídeos esparsos, mas eu nunca fiz um vídeo focado explicando o que é e etc. Mas enfim, vou fazer isso, me cobrem. Enfim, então, quando você vai desenvolver habilidades para algum personagem seu, poderes, é sempre legal você colocar esses poderes dentro de um conjunto de regras específico, principalmente em histórias mais curtas, né? Histórias como Naruto, Dragon Ball, One Piece, que tem centenas de capítulos, chegando quase a milhares de capítulos, geralmente eles criam uma regra e eles vão quebrando essa regra e mudando essa regra conforme a história vai pedindo, né? A história vai avançando muito e não dá para o personagem continuar com a mesma habilidade, com o mesmo poder que ele tinha lá no começo, porque as coisas vão escalonando num nível absurdo. Geralmente isso fica, né, fica meio estranho, fica meio complicado, mas você acaba comprando porque realmente tem um espaço de tempo muito grande entre as coisas. Mas se você fosse pegar, por exemplo, esse espaço de tempo e reduzir ele numa história menor, você ia ver que ia ficar muito estranho, muito quebrado, essas mudanças de poderes e tal, essas coisas. Naruto, por exemplo, se você lembra, lá na terceira temporada no anime, uma das melhores lutas do anime, por sinal, o terceiro Hokage enfrentando o Orochimaru, o criador de Naruto ainda não tinha pensado em nada desse negócio de elemento, dos ninjas terem o chakra associado a algum elemento. Então eles usavam, cada um usava um monte de coisa. O Orochimaru cria um dragão de barro, de lama, que solta fogo. Quer dizer, o elemento barro já seria, né, a junção de dois elementos, terra e água, né? Lá pro futuro Naruto seria um negócio incrível. E você tem o Poeira, né, que é um dos elementos mais fodões do Naruto, da história do Naruto, porque ele junta 3 elementos, sei lá, terra, vento e mais um lá que eu não lembro qual que era, mas eu sei que o Poeira juntava 3 elementos e o cara era fodão. Se você for ver, água, terra e fogo, porque o cara fez um dragão de lama que solta fogo, então, sabe, eles usavam jutsus assim, que não tinha muito essa lógica de elemento, de poder usar uma coisa porque você é de um determinado elemento e não poder porque você não é. No Naruto não solta o tal do Katon lá, a bola de fogo do Sasuke, porque o elemento dele é vento. Então, tem toda essa paradinha que não era criada no começo e depois ele criou. Inclusive tem uma fala do Asuma muito boa que ele diz, né, um dia o Asuma que ensina o Naruto, né, a usar vento, ele fala, um dia eu vou te ensinar sobre luz e sombra. E aí ele nunca ensina. Enfim, o autor esquece que isso existe e segue pra frente, até porque o Asuma morre um pouco depois disso. Enfim, então o que eu quero dizer é, se você vai criar, se a história é um pouco mais curta, né, eu sempre recomendo fazer histórias mais curtas, principalmente quando você está começando a fazer mangá, se você nunca fez e tal, mais curtas para você pegar a manha, pegar o jeito, entender mesmo como é que a coisa funciona, pense em limites de regras e regras muito claras e específicas para a habilidade do seu personagem. Então vamos lá, a gente está falando aqui de personagens que têm habilidades mediúnicas. A habilidade mediúnica, existe uma gama gigantesca de possibilidade. Então, para você não abraçar toda essa gama de possibilidade e ter que ficar introduzindo a habilidade o tempo inteiro, e aí parecer que você está tirando a habilidade, sabe-se lá da onde, para o seu personagem, é interessante você dar tipo, um limite. Então, esse personagem aqui, a habilidade que ele tem é, de repente, o falar com fantasmas. Então, beleza, ele vai falar com fantasma. É só isso que ele vai fazer. E aí, sei lá, tem a regra, né? O fantasma, ele só lembra das coisas que ele teve em vida. Então, o fantasma, ele não continua guardando memória, por exemplo. São regras que você vai colocando na sua história para delimitar ali o que aquilo vai acontecer. E é interessante porque quando você delimita essas regras, o seu leitor começa a trabalhar com essas regras na cabeça também e começa a criar teorias envolvendo essas regras e coisa do tipo. Então ele vai se sentindo mais dentro da história. Ele vai sentindo também ali mais parte daquilo porque ele entende as regras de como aquele mundo funciona.
Quando você muda as regras dos poderes, muda as regras do mundo ao seu bel prazer, né, sem uma lógica, sem uma justificativa, o leitor se sente perdido e ele não sabe o que esperar mais da história. E aí ele ficar perdido pode fazer ele sair um pouco ali da história, não ter tanta empatia, tanta conexão com a trama que está sendo contada ali. Então, define suas regras. Aí, por exemplo, a irmã ela pode, sei lá, ver cenas do passado ou do futuro, mas, sei lá, essas cenas são muito rápidas e é quando ela toca em algum determinado objeto. Ela não controla isso, por exemplo. Então, beleza. O fato dela não controlar e a cena seria um flash indica que ela vai ter que ter uma interpretação com relação àquela cena, com relação ao objeto que ela tocou, e aí vai ter que meio que fazer uma dedução com base naquilo. Isso ajuda a não ser uma personagem que, por exemplo, vê o futuro o tempo inteiro. Porque daí quando um personagem vê o futuro o tempo inteiro e sabe do futuro, não tem mistério para esse personagem, né? Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, fica um personagem meio quebrado dentro da história, a não ser que você crie outras regras no mundo que ajudem a tornar aquele personagem menos quebrado, né? Funciona até parecido com o jogo nesse sentido, de um personagem ser muito quebrado e acabar quebrando o próprio entorno dele, né? Um personagem que ele é muito, muito forte em um jogo, que ele faz muita coisa, ele quebra o próprio jogo ao redor de si. E aí num mangá, num quadrinho, numa história, a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você pega o Bleach, por exemplo, você tem o Kenpachi lá, que é um personagem completamente Deus Ex Machina, né? Ele consegue derrotar todo mundo com muita facilidade, porque ele é muito, muito forte. E aí o autor tem que ficar criando situações onde o Kenpachi está ocupado ou algo do tipo para ele não aparecer no meio daquele conflito ali e acabar com o conflito muito rápido. Então é sempre... ele tem que ficar dosando os usos do Kenpachi e criando essas soluções para que o Kenpachi não vire quebrar a história como um todo, já que ele é fodão demais e derrota qualquer um muito fácil. Então, tem essas questões aí.